Burnout, depressão, agressividade, tristeza. O que está acontecendo com a nossa sociedade? De onde vem esse sofrimento psíquico ao qual a gente está constantemente submetido? Eu tenho uma teoria para isso e fiz um desenho que explica esse fenômeno. Eu vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Nós, seres humanos, a gente tem nossos desejos, necessidades, vontades, e a gente expressa tudo aquilo que a gente é dentro de uma certa área, né? Assim, se a gente estiver dentro desse círculo aqui que eu desenhei, nossos comportamentos vão corresponder àquela pessoa que a gente reconhece que a gente seja. A sociedade, por sua vez, tem expectativas em relação ao nosso comportamento. E tem também uma certa zona, vamos dizer, de tolerância, né? Onde é que ela acha que a gente pode estar no nosso dia a dia na relação com ela. Nessa área verde aqui é onde tudo está bem, porque a gente está se expressando, a gente está expressando a nossa individualidade dentro de um espaço, de uma forma que a sociedade aceita dentro das expectativas da sociedade. O problema acontece quando a gente está fora dessa área, quando a gente se expressa de um jeito que está fora daquela zona que a sociedade aceita como sendo ok, como sendo bacana. E aí, neste caso, o que acontece é que a gente é percebido como sendo uma pessoa desajustada. A gente também tem uma outra situação que é quando a gente vai totalmente para o outro lado, procura se esforça tanto para corresponder às expectativas da sociedade, que a gente deixa, sai desta área que nos define, eu podia dizer que a gente se despersonaliza. Então, esse quadro, ele meio que define as situações em que a gente pode estar, né? A gente pode estar sendo a gente mesmo e procurando corresponder à expectativa da sociedade para se relacionar bem. A gente pode não estar correspondendo à expectativa ou correspondendo demais à expectativa da sociedade. Quando acontece da gente não corresponder a essa expectativa social, a gente gera problemas sociais. A gente é percebido como uma pessoa desajustada, de repente com alguém que tem algum transtorno, que eventualmente até alguma doença mental, as pessoas mandam a gente procurar um psicólogo, um psiquiatra, tomar um remédio que nos deixe mais adequado, esse tipo de coisa. E quando a gente está lá do outro lado, aí acontecem os transtornos psíquicos que eu mencionei, né, no início da nossa conversa, né, quando a gente começa a ficar, a gente deixa de ser a gente. Esse é o grande problema, né? Mas a questão maior por trás disso é o seguinte: aquilo que a gente gostaria de ser, o que a gente é, e aquilo que a sociedade espera que a gente seja, está se distanciando. E aquela área verde, onde a gente conseguia conciliar a nossa pessoa com a expectativa social, para alguns temas ela até já deixou de existir. Então, o que acontece neste caso? A expectativa social ela fica tão distante daquilo que a gente realmente é, daquilo que a gente realmente pode fazer e se sentir bem fazendo, que a gente desiste. A gente não só desiste, como em função dos problemas sociais que isso causa, a gente fica ou com raiva, ou deprimido, ou tem burnout, ou tem uma depressão. Então, esse é o cenário geral. A gente está criando uma sociedade, uma cultura social, a sociedade está se desenvolvendo, não vou aqui discutir por que isso acontece, mas de um jeito que não é humano. As expectativas sociais que a gente tem hoje, elas transcendem a humanidade. Apesar do discurso ser muito humanitário, espera-se que um ser humano se comporte de maneira que ele não é capaz de comportar o tempo todo, né? Espera-se que ele corresponda a expectativas que não são realistas. A gente espera que seja possível um paraíso na Terra, que as pessoas sejam todas uns anjinhos e não tenham preconceitos, não tenham raiva, não tenham. Embora todo o discurso social hoje seja de inclusão, de aceitação, de humanidade, o fato é que as imposições sociais sobre os indivíduos estão ficando insustentáveis. E isto acaba gerando duas coisas. A primeira é uma erosão da coesão social, que a gente está observando no dia a dia. Já que eu não posso corresponder às expectativas sociais, eu não me importo mais com a sociedade, eu vou fazer o que eu quero e dane-se, né? Aquela área verde, eu não consigo mais entrar naquela área verde. Se eu não consigo entrar na área verde, não vou me preocupar com isso, vou fazer aquilo que eu estou com vontade de fazer, não vou mais me comprometer com a sociedade. E a segunda coisa é um sofrimento psíquico, porque a gente vive em sociedade, a gente precisa dela. E ao não corresponder à expectativa, ao não ter esta área verde, onde a gente consegue viver razoavelmente bem,
A gente sofre pelas mais diversas razões, mas principalmente porque a gente deixa de ser um ser social e a gente precisa dos outros para viver. Isso, de uma forma simples, é a maneira pela qual eu vejo o que está acontecendo com a gente. Nós somos uma sociedade que está caminhando para não ter mais coesão social e para ter sofrimento psíquico. O que que a gente pode fazer para resolver isso? Eu não tenho certeza, mas eu acho que começa com um olhar para nós mesmos e um olhar para a humanidade que nos permita repensar, fazer um novo contrato social mais humano, mais possível, mais dentro daquilo que a gente, que a nossa espécie é capaz de oferecer. Vamos tentar?